Agora passamos de imediato ao Mário Borges, que vai nos falar sobre a importância do Comitê na implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse botão avança, volta e aqui o põe, se você precisa. Eu trago as falas. Sim. Bom dia a todos, a todas. Eu quero agradecer o convite, tá, para estar aqui para falar sobre o comitê, alguns avanços, as nossas experiências. Agradecer ao Hospital Mãe de Ventos, ao Ministério da Saúde, dar as boas-vindas a todos os hospitais participantes desse importante projeto. E eu não vou fazer uma prestação de contas, porque a Luciana já falou muito bem. Eu vou falar de algumas coisas que têm acontecido, né? E eu trabalho no Hospital João 23, que é o hospital maior da Fundação Hospitalar, da FEMIG, e também sou presidente do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamento, que existe no Brasil, Estados Unidos, Canadá e Espanha. Tá? O Hospital João 23 é o maior pronto-socorro de Minas Gerais. Eu trabalho lá no 10º andar, nessa seta aí, ó. No ensino e pesquisa, eu sou coordenador do Hospital Sentinela. Quem que é o Hospital Sentinela aqui? Levanta o braço. Pois é, esse movimento começou em 2002, na Anvisa, né? O Hospital João 23 é o Hospital Sentinela desde 2004, e nós já fizemos, desde 2004, milhares de notificações no Notivisa. Então, assim, é um sistema que a gente conhece, então essa experiência foi muito importante para o comitê, para a gente discutir o Notivisa, como melhorar o Notivisa, como aperfeiçoar, como que a gente faz as notificações e o que a Anvisa faz com esses dados. Né? Porque você notificar por notificar não adianta nada, você tem que notificar para melhorar a qualidade e segurança para o paciente e para os profissionais de saúde. Né? Então, o João 23 pertence à Fundação, a FEMIG tem 20 hospitais, é uma instituição de ensino, né? O João 23, excelência em politraumatismo, 520 leitos, 3.700 profissionais, né? 500 pacientes, então, assim, é um hospital bastante complexo. Desde 2004, nós somos o Hospital Sentinela. Em 2010, foi criado a figura do gerente de risco e também da Comissão de Segurança Assistencial, isso bem antes do programa que foi criado em 2013. E, desde lá, a gente vem avançando bastante, né? E agora, em 2017, a gente está com a parte de implantação de todos os protocolos, a gente já implantou quase todos os 6 protocolos, e um questionário que eu vou mostrar para vocês, que a gente está fazendo também na Fundação, a gente vai utilizar esse questionário de avaliação do uso seguro de medicamentos. É um questionário que foi trazido dos Estados Unidos, e ele foi traduzido, adaptado e já está pronto para ser usado. E esse questionário é do ISMP dos Estados Unidos. Então, a gente trouxe para cá para utilizar também nos hospitais brasileiros. O ISMP foi fundado em 2006, né? A pessoa que está com a camisa em azul, à direita de vocês, é o Michael Cohen, que é o idealizador disso tudo. Ele começou a trabalhar com segurança no uso de medicamentos em 1975. Né? Então, essa foi a primeira reunião que tivemos. Aí nós temos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e participando da Fundação. Foi o primeiro evento internacional em Belo Horizonte sobre segurança no uso segurança do paciente, com ênfase no uso de medicamentos. Né? Eu queria mostrar para vocês a composição, de forma rápida, a composição do comitê, para vocês verem que ele é um comitê onde você tem pessoas de praticamente todas as áreas da saúde, as áreas de populações carentes, de populações que precisam da nossa atenção. Lembrando o seguinte, eu queria perguntar aqui, quem não é de hospital? Levanta o braço. Pois é, vocês sabem disso, mas 70% dos pacientes não são atendidos em hospital. 70% dos medicamentos não são usados em hospital. Ou seja, a segurança do paciente não é só hospital. A gente tem que pensar fora da caixa, porque muitos pacientes estão sendo
atendidos, estão sendo medicados, têm a sua assistência à saúde fora do hospital. E, por exemplo, medicamento é o problema, é a primeira causa de evento adverso em atenção primária. Então, a gente tem que pensar nisso, não só em hospital, mas também nas outras áreas da assistência. Então, nós temos secretária executiva, atenção à saúde, vigilância sanitária, ciência e tecnologia, a Fiocruz, a Anvisa, a ANS, né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONAS, o CONASEMES, os conselhos, né, os profissionais, Conselho de Medicina, de Enfermagem, de Farmácia, de Odontologia, Fundação Getúlio Vargas, a OPAS, a FEMIG, os hospitais de excelência. Então, assim, é um comitê que ele é muito interessante das discussões. Por quê? Porque você tem representantes de praticamente todas as áreas, né? E eu vou puxar mais para a área que eu conheço mais, para a gente ver o que a gente fez de interessante, o que o comitê levou a que surgissem programas, projetos que são interessantes. Lembrando, na área hospitalar, mais ou menos 30% dos eventos adversos são eventos adversos relacionados a medicamentos. E agora, com o desafio global da Organização Mundial de Saúde, se torna cada vez mais importante. E na atenção primária é o problema mais importante. Então, a gente se depara com problemas desse tipo ainda, né? Isso aí, corriqueiro no hospital, né? Você pega aí, por exemplo, esse paciente ele vai ter alta celestial, não vai? Vai ser uma alta celestial, porque sem diluição, cloreto de potássio mata. O uso de UI para unidades, em sistemas eletrônicos também a gente vê isso, né? Ampolas que são muito parecidas. Então, isso a gente está tratando com a Anvisa e já tem um grupo de trabalho que vai propor modificações para isso. Veja esse medicamento. Tudo parecido, inclusive as 3 primeiras letras. Outra coisa também que foi um grande problema e uma coisa que nós temos que consertar. Todos os medicamentos que são produzidos para o governo são todos verdes. Tem alguém aqui palmeirense? Pois é, deve ter sido um palmeirense que ajudou a fazer essa lei, porque é tudo verde, e aí é bom para confundir, né? Aí você fala, será que aconteceu confusão? Né? Será que aconteceu? Lá em Belo Horizonte já aconteceu a confusão de insulina regular com insulina lenta. Já aconteceu e vai acontecer. E aí nós soltamos um alerta de segurança, porque quem é do Paraná aqui, tem gente do Paraná? Pois é, lá no Paraná aconteceu uma coisa interessante. A enfermeira foi fazer uma vacina de gripe e fez insulina. Por quê? Os frascos se parecem. Então, isso nós temos que olhar, né? Nós temos que ver, por exemplo, cloreto de potássio se parece muito com as outras ampolas, e o ISMP não sugere e não apoia a utilização de cores para você diferenciar medicamentos. Por quê? Porque acaba confundindo mais. Então, a gente não apoia o uso de cores para medicamentos de alta vigilância, por exemplo, a não ser que seja preto e branco. Por quê? Porque você confunde com outras padronizações. Nome de medicamentos também vai sofrer mudanças. Por quê? Porque se parecem muito. Então, você tem que ter uma análise prévia quando se vai lançar um medicamento no mercado. Esse caso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês se lembram. Quem é aqui de Porto Alegre? Menina morre após inalar medicamento errado em crise de asma. O que aconteceu? Ela foi comprar na farmácia um fenilterol e foi dispensado um colírio com um maleato de timolol. Isso foi colocado no aparelho para fazer nebulização e a criança faleceu porque ele é vasoconstritor. Ela já estava com asma, teve uma vasoconstrição e faleceu. Então, um dos produtos nossos importantes foi o protocolo de uso seguro de medicamentos.
Lembrando o seguinte, esse aí foi o primeiro protocolo e nós levamos 10 dias para fazer ele. Foi difícil, teve que ser rápido, então nós vamos fazer uma revisão dele. Mas ele é um protocolo que já traz coisas boas e traz algumas instruções para se utilizar de forma adequada os medicamentos. Atividades feitas nos 4 anos. O treinamento, nós fizemos 35 cursos do ISMP no Brasil inteiro, né? Esse ano 10 cursos, participação em eventos no Brasil exterior, trabalho em conjunto com o DAF, né, que eu vou mostrar o projeto. Anvisa, nós tivemos muito contato com a Anvisa, então a Anvisa criou um grupo de trabalho sobre erros de medicação, e agora vem as proposições para aquilo que a Anvisa legisla, que é o pré-mercado. O que é o pré-mercado? Rótulo, embalagem, nomes de medicamento. Eles vão apresentar proposta para se melhorar essa área. Carta-acordo com o DAF, da OPA, questionário de avaliação, os boletins e apoio aos hospitais, principalmente. A gente tem recebido muitas dúvidas de hospitais pelo site do ISMP ou pelo próprio comitê. Então, os protocolos, práticas seguras na prescrição, distribuição, dispensação e administração. A questão, nós colocamos também indicadores, né? Tem os indicadores no protocolo. Tem essa carta-acordo dos boletins que a gente está produzindo junto com a Organização Mundial, Pan-Americana da Saúde e a Diretoria de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Por exemplo, um dos boletins, o último boletim nosso, quem é aqui que conhece o boletim do ISMP? Bom, bastante gente. Mas quem não conhece, entra, porque nós já publicamos 23 boletins. Por exemplo, esse é o último boletim, medicamentos associados à ocorrência de quedas. Né? Muitas vezes o paciente cai no hospital, ou em casa, ou em outro lugar, porque ele está usando um medicamento inadequado. Por exemplo, nós produzimos 2 boletins para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Inclusive com a explicação de todos os indicadores e tudo mais. Esse aqui é um boletim mais antigo, e os nossos boletins, quando a gente publica eles têm mais ou menos 50 mil downloads. E ele é utilizado hoje em Portugal, nos países de língua portuguesa e até na América Latina. Por quê? Porque são boletins muito práticos, muito dirigidos para situações específicas, né? Isso aqui são siglas, abreviaturas e símbolos. Os medicamentos potencialmente perigosos, né? A lista, que a gente tem que olhar de forma diferente. Como é que você diferencia nome de medicamento? Né? Você coloca em letra maiúscula as letras que diferenciam. Desafios para o futuro, né? do programa. Adesão dos estabelecimentos de saúde, principalmente de atenção primária. Heterogeneidade do sistema de saúde, a gente sabe que isso é um problema, é um desafio, né? Funcionamento efetivo dos núcleos de segurança, a gente tem visto que o número de núcleos registrados é grande, passou de 2.000 já, 2.300, mas a gente sabe que tem vários núcleos que só existem no papel ainda, né? Implantação e atualização dos protocolos, mudança na abordagem punitiva e individualista das instituições, então, sair daquela abordagem punitiva, melhoria da segurança do paciente, apesar de todas as deficiências do sistema de saúde. A gente sabe que muitas medidas, elas não dependem de investimento, elas dependem de querer fazer. Então, retirada do cloreto de potássio das unidades, isso depende de dinheiro? Não, isso depende de querer fazer. Institucionalização da gerência de risco, interação multiprofissional, envolvimento e compromisso da alta direção, né? São desafios. Avaliação, monitoramento e análise crítica dos processos com ferramentas de melhoria, melhorar a formação e educação dos profissionais e financiamento de pesquisa, que o Vitor falou sobre isso, é muito importante que a gente tenha esse financiamento de pesquisa. Lembrando, então, que o desafio global desse ano da Organização Mundial de Saúde é Medication Without Harm, ou uso seguro de medicamentos, né? Que nós vamos ter que trabalhar bastante nessa área. Foi lançado ontem, na Alemanha. Eu queria falar sobre a carta-acordo do questionário de avaliação. Então, nós temos um questionário de avaliação de uso seguro de medicamentos. Ele é numa base eletrônica, pronto para ser utilizado, já está pronto. A proposta é utilizar primeiro nos hospitais universitários,
né, é o melhor instrumento do mundo nessa área. Então, ele já te dá o score, qual que são as áreas que você tem que melhorar, qual que é o seu score em relação aos outros hospitais. Então, a gente já está... Isso foi financiado pela OPAS e pelo Ministério da Saúde. Então, o objetivo geral dele é fazer um diagnóstico. Então, se você vai tomar medida, você tem que fazer um diagnóstico antes. Não adianta você querer implantar medidas sem saber o que está acontecendo. Então, por isso que esse questionário é muito importante. A capa dele é esse, né? Essa. E são perguntas, né? Você tem 270 perguntas que você vai colocando. Está tudo implantado? Não, está parcialmente implantado? Não está implantado? As conclusões, então, já estou no final. Os antecedentes do Programa Nacional foram muito importantes. Então, tem várias instituições que já trabalhavam com segurança do paciente. Proqualis, Fiocruz, Rebraensp, ISMP, outras instituições, os hospitais de excelência e tudo mais. Mas o Programa Nacional foi um avanço fundamental. Por quê? Porque o próprio Ministério da Saúde encampou essa responsabilidade e eu creio que avançou muito depois disso. Inclusive, vários frutos que eu mostrei, esse curso aqui, esse programa aqui, tudo isso eu creio que foi também uma parte disso, foi fruto do próprio Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi um avanço fundamental. Mas eu creio que na área de medicamento a gente tem muito que caminhar ainda. Tá? Nós temos bastante coisas para fazer. Esse ano eu creio que vai ser cheio, porque com o desafio global a gente tem muita coisa para fazer. Eu deixo essa última frase que eu gosto dela, errar é humano, mais humano ainda é colocar a culpa nos outros, né? Isso aí é uma coisa que funciona muito na questão punitiva, né? Quando a gente não tem uma cultura de segurança na instituição de culpar os outros e não resolver nada. Muito obrigado. Muito bom, Mário. Muito bom fechamento.